Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é uma linha de recapitulação de leitura. E a obra que nós lemos nesse bimestre foi Vidas Secas. Eu sei que nós já tivemos um vídeo dedicado a esta obra, mas houve uma reunião muito produtiva com a coordenação da escola, diretores, professores, e a gente achou por bem fazer umas aulas de revisão, recapitulação e de correção de conteúdos. Então, nós teremos esse tipo de aula, né, ao decorrer dessa semana. A gente vai falar sobre os temas estudados em redação, em leitura, e, né, a gente vai falar um pouquinho sobre, nesta aula, sobre a relevância dessa obra, por que nós estudamos ela, né, e fechar de vez, né, encerrar esse ciclo, né, de obras do primeiro bimestre, para partirmos para as outras obras que são indicadas pela Copelg. Então, a princípio, a obra é Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, e o ano de publicação é 1938. O autor, como eu falei, é o Graciliano Ramos, o idioma original é a língua portuguesa, o país é o Brasil, e o gênero é romance, né, um romance ficcional que está dentro da produção regionalista, né, que é a segunda geração do modernismo brasileiro. Então, falando já da questão do período literário, na terceira fase do modernismo. Vidas Secas, na verdade, houve um equívoco aqui, não é a terceira fase, é a segunda fase. É um profundo relato da sociedade brasileira, sobretudo de seus problemas sociais. Dessa forma, Graciliano Ramos traça uma crítica social, retratando as dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Eles têm de conviver constantemente com a miséria e com a seca que assola o sertão nordestino. Então tá, gente. Essa obra, digamos assim, é uma das principais obras do movimento modernista no Brasil, junto com as obras da Clarice Lispector, junto com as obras do João Cabral de Melo Neto, com a Raquel de Queiroz, que escreveu 15. E essas obras que compõem a segunda geração do modernismo, segunda geração, segunda fase, segundo momento, como queiram, que é aquela fase de 30, é aquela fase do modernismo que vai se preocupar mais com as questões sociais. Não é que o modernismo todo não se preocupe. Se a gente for pensar no modernismo como na sua totalidade, nós temos o pré-modernismo, que começa ali por 1910, 1912, por aí assim. A gente tem obras como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que é a nossa próxima leitura. A gente tem obras de Monteiro Lobato, a gente tem o Graça Aranha, que fala também da questão da imigração no Brasil. Então, são obras que são muito importantes em termos sociais, né? Isso o pré-modernismo. Depois, nós temos o modernismo mesmo, que é a primeira geração do modernismo, que é aquela geração de 1922, que ocorre no centenário da independência brasileira, e vai falar, sim, sobre questões sociais, mas a preocupação mais é uma revolução através da escrita. Ou seja, a primeira geração do modernismo questiona, bate de frente, né, com a literatura clássica, aquelas produções classicistas que se distanciam de boa parte da sociedade. Criticam o parnasianismo por um vocabulário muito rebuscado, e tal vocabulário não dialogaria com boa parte da sociedade, né? E aí, o modernismo, nessa primeira fase, com a Semana de Arte Moderna, né, em 22, quer mudar tudo isso, né? Todos esses preceitos, todo esse preconceito que há com a literatura que não é produzida em termos formais da língua portuguesa. E a segunda geração do modernismo, que é a geração onde a obra está inserida, né? Que a obra foi produzida em 38, então é na segunda geração. Naquela geração que vai falar sobre a questão do regionalismo. Vai sair do eixo Rio e São Paulo, né? E vai para o Nordeste do Brasil falar da seca, né? A seca tornaria o sertão nordestino um ambiente muito difícil para se morar, por conta da questão, por conta de várias questões, por conta da seca, por conta do coronelismo, por conta que boa parte da população de lá não tinha acesso à educação, né? E vendem sua mão de obra por um preço muito barato, são praticamente escravizados.
E nós temos, né, essa família de retirantes, né, que estão saindo de sua cidade natal, com essa família composta pela Sinha Vitória, pelo Fabiano e os filhos, o mais novo e o mais velho, que procuram um lugar melhor para viver, procuram um ambiente que ofereça pelo menos trabalho para eles, né? E aí eles encontram, né, essa casa desse fazendeiro que deixa o Fabiano lá para olhar as vacas dele, enfim. Mas é uma obra que vai se preocupar com as questões sociais e vai ter um menor rigor formal, né? É aquela linguagem seca, aquela linguagem dura, que não é muito rebuscada e que por conta disso, por conta de ser uma linguagem seca, por conta de ser uma linguagem muito direta, as pessoas tendem a entender mais rápido qual é a mensagem que querem repassar. Também existe uma revolução pela escrita na literatura, né? Como eu falei para vocês, que o modernismo ele propunha essa revolução na escrita, né? Que os autores escrevessem uma linguagem mais acessível para que as pessoas tenham mais afinco com com a produção poética e a produção também em prosa desse período no Brasil. E só para terminar essa fase do modernismo, a terceira fase é aquela fase de 45, que é a fase da Clarice Lispector, a fase do João Cabral de Melo Neto, do Guimarães Rosa, que aí já vai trazer uma preocupação maior com o rigor formal na escrita, né? Vai resgatar alguns valores, por exemplo, o parnasianismo. E aí, só para concluir, por que essa obra é tão importante para a literatura brasileira, né? Além de ser não só para a literatura brasileira, mas também para a literatura mundial, porque ganhou vários prêmios, foi traduzido para mais de 7 idiomas. Trata-se de uma das obras mais importantes da literatura brasileira e mundial, por representar as vicissitudes da vida humana no ambiente inóspito, né? Ou seja, aquela pessoa que está ali naquele ambiente que não propicia uma vida agradável, e é aquela pessoa que está brigando o tempo todo com uma força maior que ele, que é a força da natureza, e que por conta de tudo isso, desse ambiente inóspito, dessa força da natureza, da falta de instrução, acaba se tornando um animal, né? Que aí é um dos temas mais importantes, né, que essa obra nos traz, que é essa brutalização do homem, essa falta de conhecimento do homem, essa falta de instrução, falta de alimentação, essa falta de justiça, acaba animalizando o ser humano. E aí você vai perceber nessa obra que a cachorrinha baleia, que é uma das protagonistas da obra, se não for a mais importante da obra, ela é humanizada, né? Ela tem nome. E na parte que vai tratar dessa cachorra, a gente vai ver o nível de humanidade que há nessa cachorra. Ao passo que o ser humano que é representado nessa obra está animalizado. Nem tem domínio, por exemplo, da comunicação. E essa inversão de valores entre homem e animal é o que dá o plot a essa obra. É uma das coisas mais interessantes dessa obra, e algo inédito, né? Pelo menos na literatura brasileira, que o autor faz tão bem, e a gente acaba se afinizando mais com a baleia do que com o próprio Fabiano, que é, né, um ser humano supostamente racional. Então, são vários os motivos que fazem essa obra ser importante. Eu elenquei alguns deles, e por isso a gente teve contato com essa obra literária. E agora nós vamos seguir numa obra pré-modernista, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Já tem vídeo sobre essa obra no canal da escola, agora é só a gente finalizar realmente Vidas Secas, lembrando que eu já analisei os trabalhos de vocês, iniciar a nossa próxima leitura. Usem o tempo de vocês para ler as obras, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato pelo WhatsApp, pelos comentários, vocês têm acesso ao meu número, e aí a gente vai conversando sobre essas obras ao longo das aulas no YouTube. Por hoje é só, um beijo grande, até mais!